Estamos o Arena falando sobre a tragédia que atinge o Rio Grande do Sul. Em algumas cidades, o volume da água diminuiu e agora o trabalho é de limpeza e de reconstrução. Vamos agora ao vivo a Novo Hamburgo conversar com a nossa repórter Aline Schneider. Aline, como é que está a situação por aí? Oi, Leandro. Boa noite para você e todos que acompanham a gente no Arena. Em alguns pontos da cidade de Novo Hamburgo, a água já começa a baixar sim, o trabalho de rescaldo já é possível ser realizado. A exemplo deste ponto onde eu estou, no industrial, onde a gente pode ver os moradores tentando limpar o que é possível e salvar, na medida do possível, os móveis que foram completamente tomados por essa cheia histórica que atinge o Rio Grande do Sul. Mas não é em todo lugar ainda que esse trabalho de volta para casa já é possível ser feito, porque ao mesmo tempo que se de um lado o rescaldo acontece, de outro o salvamento permanece. Há pouco estava conversando com alguns voluntários que comentavam que lá ao fundo do bairro Santo Afonso, as casas ainda permanecem submersas e pessoas permanecem dentro de suas residências com medo de deixarem as casas por conta de saques, ação de criminosos. A situação mais complicada segue agora em São Leopoldo, na cidade vizinha Novo Hamburgo, também Vale dos Sinos. Em ambas as regiões aqui do Vale dos Sinos, o rio está baixando sim, o que é uma boa notícia. Mas em São Leopoldo, mesmo com o rio baixando, a água ainda toma conta da cidade. Conversei mais cedo com o prefeito Ari Vanazzi, 180 mil pessoas foram prejudicadas no município de São Leopoldo. São 64 abrigos para acolher 12 mil pessoas que perderam tudo. A BR-116, principal ligação da região metropolitana até a capital gaúcha, uma rodovia muito movimentada, inclusive para quem acessa a Serra, quem já veio a turismo aqui no Rio Grande do Sul, com certeza passou por essa estrada, está completamente bloqueada. Eu estive lá mais cedo, a água está 4 metros acima do asfalto, não tem nenhuma possibilidade dessa rodovia ser desbloqueada num curto espaço de tempo, a não ser que a água baixe muito rapidamente, o que a gente não tem visto acontecer nessa velocidade que se gostaria. O nível do Rio dos Sinos está baixando sim, de acordo com as autoridades, 2,5 metros por hora. É um valor considerável, mas em São Leopoldo esses transtornos continuam. E um outro relato preocupante que a gente escuta dos voluntários de lá, que na verdade são voluntários não só aqui do Rio Grande do Sul, mas também de estados vizinhos, que voluntários que utilizam embarcações estão sendo abordados por criminosos para que as suas embarcações sejam entregues. Leandro, uma situação inacreditável, pessoas tentando salvar vidas e ainda ocorrendo esse tipo de situação. Aline, você pode explicar melhor? Eu não entendi muito bem. Pessoas que estão usando o barco para poder salvar, estão sendo abordadas por pessoas que estão querendo levar vantagem, é isso? Não levar vantagem, estão querendo roubar o barco dos voluntários que estão fazendo o salvamento. É esse o relato que a gente tem escutado. É inacreditável. E aí o que se pergunta é, mas o que eles vão fazer com esses barcos, os bandidos, num momento como esse, quando as embarcações estão sendo utilizadas, não só embarcações grandes, mas também moto-aquáticas, o que vão fazer numa hora dessas? De acordo com os relatos que eu escutei, os criminosos, então, vão até as residências que já foram abandonadas pelos moradores para acessar ou o segundo andar do piso, que ainda não foi completamente submerso. Entram, então, nesses lugares. Há registro de saques em mercados. Como tudo molhou, inclusive o dinheiro do comércio, os bandidos estão roubando moedas, porque as moedas podem ser salvas, então são sacos e sacos de moedas que estão sendo furtadas. Esse é o relato que a gente tem recebido por aqui também. E essas pessoas colocando a vida delas em risco. Inclusive hoje foi um dia super quente aqui no Rio Grande do Sul, muito ensolarado, e aí surgiu mais um problema.
As casas, residências, comércios que possuem painéis solares. Recebi essa informação há pouco da Prefeitura de São Leopoldo, eles alertando para que esses painéis solares, por conta desse dia ensolarado, eles, no dia que nem hoje, energizaram. E eles correm o risco de oferecer descargas, pode dar choque para os socorristas, para as pessoas que estão fazendo esse trabalho, se essas placas solares estiverem submersas. Então é mais um cuidado importante que os grupos de resgate precisam ter aqui no Rio Grande do Sul. E mais um relato que eu ainda trago, Leandro, à medida que esses voluntários vão passando nesses locais, nessas residências, e eu repito, nesse momento a situação mais dramática é em São Leopoldo, aqui na cidade vizinha, e as pessoas dizem, eu não quero sair, eu não vou deixar minha casa, porque eu estou com medo, né? Justamente por conta disso que eu acabei de relatar, eles dizem, mas é que nós estamos nos desmobilizando neste ponto, porque eles abordam as pessoas, tentam convencê-las de sair de casa, alegam que é mais seguro, porque muitos ainda acreditam que a água sim vai continuar cedendo, mas a previsão é que pode vir mais chuva, a chuva pode fazer novamente o nível dos rios aumentar, e aí à medida que essas pessoas vão dizendo que elas não querem deixar as suas residências, esse grupo de salvamento vai se deslocando para outros pontos, onde esse salvamento é ainda necessário. Então esse é um perigo que as equipes de resgate colocam e as pessoas que ainda permanecem dentro de suas residências precisam lembrar. À medida que elas vão dizendo que não vão querer socorro naquele momento, talvez quando quiserem socorro, esse socorro não vai mais estar ali. Então essa é uma preocupação muito grande que a gente tem escutado muito intensamente da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros. Se baterem na sua casa lhe oferecendo ajuda, aceite, para que a sua vida seja salva, Leandro. Aline, deixa-me fazer algumas perguntas. Você está no sul de Novo Hamburgo, não é isso? Eu estou em Novo Hamburgo. Do meu lado está São Leopoldo, do outro lado Campo Bom. Estou aqui quase paralela à BR-116, a rodovia que está bloqueada. Aline, a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, ela cortou o sinal de energia elétrica da região onde você está ou não? Aqui onde eu estou, sim, tanto que vocês podem perceber que à medida que a noite vai chegando, fica um breu aqui atrás de mim, a energia foi completamente cortada, assim, nesses pontos onde há alagamento. Não é toda a cidade de Novo Hamburgo que está embaixo d'água, é mais próximo, são os bairros próximos do Rio dos Sinos, onde ao lado desse rio tem um dique, esse dique transbordou. E pelo fato do dique ter transbordado, esse dique que foi construído lá em 1941, por conta da enchente de 41, ele até então sempre conseguia receber a água excedente do Rio dos Sinos, dessa vez isso não aconteceu, ele recebeu o excedente do Rio dos Sinos e ainda assim transbordou. E como São Leopoldo fica bem do ladinho desses bairros mais atingidos, ele também foi intensamente prejudicado. Aline, durante o final de semana, eu vi que você estava, a gente até fez essa entrada ao vivo aqui, em um abrigo com várias pessoas. Como é que está a situação aí, já que há 4.000 pessoas em abrigos? Daqui a pouco eu estou me dirigindo para um desses pontos, só em um desses pontos aqui em Novo Hamburgo, que são os pavilhões da FENAC, um local que recebe feiras internacionais. Ontem já tinham mais de 2.500, não tem mais capacidade para receber gente lá. E outras cidades vizinhas estão tendo que ajudar a acolher toda essa gente que precisou abandonar suas casas. E o que a gente vê lá é realmente uma corrente de solidariedade, porque chegaram com uma mochila. O que a gente via, Leandro, é as pessoas saindo do barco pingando, com a mochila que conseguiram salvar igualmente pingando, chegavam nesses abrigos, precisavam trocar de roupa, então à medida que os dias vão passando, eles vão recebendo mudas e mudas de roupa. Existe uma corrente muito grande de solidariedade também para oferecer alimentação para todo mundo, que o poder público não dá conta de abastecer toda essa gente. Imagina, só em Novo Hamburgo, 32.000 pessoas. A gente está falando de São Leopoldo, 180.000.
12 mil em abrigos públicos, em 64 abrigos. Então, existe realmente uma corrente de cidades na volta para que toda essa gente seja acolhida, Leandro. Ok, Aline, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta com você. Obrigado por enquanto.